Olá, amigos da plataforma cívica, amigos do Sol Servidores Online. Estamos mais uma vez aqui no elevador panorâmico da Ponte Irmãos Rebouças, aqui nessa linda vista do Rio Piracicaba. E eu quero, antes de começar a entrevista, deixar o pedido para você deixar o seu like aí no nosso canal, se inscrever, deixar o like para os servidores de Piracicaba, para o André, para o Delima, para o Sol Servidores Online e para o programa Plataforma Cívica. No programa Plataforma Cívica de hoje eu converso com o meu amigo André. André, tudo bem? Bem, graças a Deus. Maravilha, a Deus. Obrigado, André. André está aqui na hora do almoço, está aproveitando o seu horário de almoço para vir rapidinho. Nem almoçou hoje, né, André? Ainda não. Vim rapidinho aqui compartilhar um pouquinho da história. 26 anos de 26 anos de serviço público. 26 anos de IPASP, né? Que legal. Na verdade, são. A gente iniciou lá em 94, né? Na época do TAMI. Na época do TAMI, né? Quando o nosso então presidente era o Dair Sartori, né? E depois veio assumir o Sérgio Ferreira, né? Que acabou quase que ficando a maior parte da gestão ali, né? Com o Sérgio Ferreira. Legal. O Sérgio esteve aqui com a gente passando, foi o nosso primeiro entrevistado do Plataforma Cívica dessa série com os ex-presidentes do IPASP, né? Sim. E eu confesso, eu não conhecia ele, né? Ele aposentou assim que eu entrei na prefeitura e gostei. Deu para ver que é alguém que tem conhecimento da matéria, né? Sim. Achei que foi uma entrevista muito bacana. Sim, tem muito conhecimento, inclusive, né? Milita na área até hoje, né? Sem dúvida. Assessorias aí em regimes próprios, né? Da nossa região, né? Realmente tem muito conhecimento. Abraço, Sérgio. Sérgio, deixa seu like aí para nós, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E lembrando, tem outras entrevistas com outros ex-presidentes também. André, o seu concurso em 94 foi para... O meu concurso foi para técnico em contabilidade, né? Na época... Você é contador? Sou contador. Que legal. Contador. Unimep? Unimep, né? Fiz o curso técnico no Piracicabano, né? No Colégio Piracicabano. E depois, alguns anos depois, a gente foi fazer lá a graduação, né, em bacharel em ciências contábeis, para sempre visando aperfeiçoar, né? Legal. Você é piracicabano nato? Sou piracicabano nato. Raiz. Raiz mesmo. Daqui a pouco o pessoal vai começar a perceber, né? Já nadou no Piracicaba ou não? Não, nunca nadei. Nossa geração não dava mais, né? Eu já molhei o pé ali, né? Molhava o pé, né? Se fosse depender da minha vontade, tinha, né? Mas os pais, né? Sempre ali, nunca, né? Normalmente a gente gostava muito de visitar quando o rio tá cheio, tá bonito, né? Aí não tinha como, né? Infelizmente a gente sabe dos transtornos das enchentes, mas continua sendo um espetáculo à parte, né? Sim, infelizmente a tristeza de uns, né, acaba sendo a alegria de outros, né? Porque você vê que chama até turistas para a cidade, né? Sim. Muita gente vem para ver a enchente, para ver a enchente. Olha só, né? Surreal, né? Surreal. Tem uma foto aí, eu vou pedir para o 01 colocar aqui no meio. Eu acho que ela é de 64, segundo informações dos grupos do Face, né? Eu ia falar fake do Face, é que eu não sei a credibilidade, assim, a autenticidade da data, mas essa foto seria de 64 e o bacana é que o rio pega na beira do asfalto a água ali, era muita água, então qualquer garoa já transbordava. E na época a Rua do Porto ali era residência de muitas famílias, hoje deve ter muito poucas famílias residindo ali, né? Sim. Hoje é mais corredor gastronômico, né? Ali, e turístico. Ali virou realmente, né? Muita pessoa que vem de fora aqui quer conhecer ali, né? A Rua do Porto não é só o rio, né? As pessoas vão atrás dos restaurantes ali, né? O peixe, né? Principalmente, né? O famoso peixe. Que hoje pelo Brasil já está quase mais famoso do que a pamonha, né? Do que a pamonha, sim. As pessoas vêm para cá, elas querem conhecer ali os restaurantes ali que beiram o rio, né? Comer na beira do rio, né? Sim. Aí muita gente, né, até pergunta se o peixe foi pegado ali mesmo, né? Então tem essas... Há uns anos atrás eu recebi um amigo de Macaé, Rio de Janeiro, inspetor Pereira, e levamos ele para almoçar ali na beira do rio. E ele viu o rio, ele ficou louco para entrar no rio, né? Daí eu falei, Pereira, os rios de São Paulo não é aconselhável nadar, né? Como não? Eu falei, aqui é industrializado tudo, então infelizmente não é confiável.
Mas você falou uma coisa interessante, molhar o pé. Há uns meses atrás eu estive com a minha esposa lá em Pirassununga e fui conhecer a Cachoeira da Ema. Como é bonito lá, né? Sim, isso eu já não conheço. É lindo, fica a dica, assim, se você quiser para ir com a família. Seria assim, igual o Piracicaba, só que mais... Mas é bonito, é bonito. De domingo, não sei agora com a pandemia, mas estava super lotado. Mas era um local gostoso. Estava muito cheio mesmo. Sim, sim. Muito mais cheio do que Piracicaba. Sim. Mas foi legal, foi uma experiência bacana. E o mais legal de tudo é que lá o pessoal entra na comporta ali, as pessoas vão lá nadar, você vê os peixes fazendo a piracema. Claro que ali é artificial e aqui é natural, né? Sim. A nossa cascata. André, quando você entrou para o IPASP era ali na Prudente? Não, então, quando eu fui para o IPASP, foi exatamente o ano que mudou, né? Legal, você não chegou aí para a Prudente? Não cheguei. Quando eu fui fazer o meu concurso, né? A inscrição, quando eu fui fazer a inscrição, ainda estava, né, na Prudente. Correto. Mas quando eu assumi, já tinha ido lá para o Dr. Paulo, né? Legal. Já E tinha ido para lá. Você é oriundo, você tinha quantos anos? 18. Mas já trabalhava, né? Já trabalhava. Você trabalhava antes. onde antes de IPASP? Eu trabalhei na Boys, né? Boa. Que eu era marceneiro, né? Eu fiz Senai. Que legal. E através do Senai eu... Você foi chão de fábrica. Fui chão de fábrica há muito tempo. Fui antes de entrar na Boys, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar, né, como office boy, né? Sim. Aí eu deixei esse trabalho, né, que foi uma oportunidade que eu tive num laboratório de prótese do meu tio, né? Ele me convidou para estar trabalhando. Com 12 anos de idade, eu fui lá trabalhar e era office boy, né? Fui office boy lá. Legal. Depois aprendi até alguma coisinha de prótese, mas não era ainda o que eu queria, né? Aí na época era todo mundo, a molecada tava tudo fazendo Senai, né? Fui fazer Senai também, né? Aí por meio do Senai eu entrei na Boys, fiquei um período lá. Você chegou a fazer aqui no centro ou lá naquela unidade atrás do zoológico? O Senai eu fiz nas duas, porque a marcenaria a gente fazia a parte prática de manhã lá perto do zoológico, né? E aí na parte da tarde a gente fazia a parte que tinha matemática, tinha desenho técnico, né? Tinha ciências, tinha algumas matérias, algumas disciplinas, né? E aí na parte da tarde a gente ia para lá. Então você tinha que estar de manhã lá, ali perto do zoológico, na hora do almoço a gente almoçava ali e já ia para outra unidade, né? A gente entrava às 7 da manhã e ia até às 16h30. Né? Quanto tempo? Foram 2 anos, né? Puxado, 2 anos, né? não, 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio de Parabéns. Senai. É isso. Depois do Senai, aí e da Boys, eu comecei a ter alguns problemas ali com alergia, sabe? Então eu já falei, vou ter que procurar um outro ramo, né? Puxa. Aí eu fui para o colégio Piracicabano, fiz o colégio técnico lá. Você se sentiu frustrado, assim, tipo, 2 anos de estudo perdido por um... Qual foi o sentimento? Não senti não, mesmo porque eu não... Acho que também não bateu muito com essa área também, né? Então, juntou a fome e a vontade de juntou comer. a fome e a vontade de comer. Né? E sabe o que foi interessante? Que eu comecei a fazer o colégio técnico, né, no Piracicabano, e daí logo me veio uma oportunidade de fazer um estágio na siderúrgica Dedini, na área contábil. Aí o que aconteceu? A metalúrgica... A metalurgia não queria te abandonar, não, né? Volta pra cá. Mas aí eu fui já fui pro escritório, entendeu? Aí já fui fazer estágio na área contábil, ali eu me encontrei realmente, né? Legal. Ali. Aí eu fiquei ali até terminar o curso, concluí o curso, e aí eu acabei terminando o estágio, né? Você gostou do colarinho branco, né? Esses termos não é muito conhecido no serviço público, só quem é oriundo do chão de fábrica conhece. Sim. Bem isso mesmo. Aí o que aconteceu? Quando eu saí da Dedini, né, por conta do que tinha terminado o estágio, eu comecei a procurar alguma coisa aí eu já tinha, né, a formação de marceneiro e de técnico. Eu falei,
Aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar serviços na área de técnico em contabilidade. Sim. Né? Só que na época estava se exigindo 5 anos de experiência. Então você deixava o currículo nos escritórios e ninguém chamava, né? Porque é muito tempo de experiência, né? É uma área de muita responsabilidade, então as pessoas queriam já pessoas de experiência. Eu falei, eu nunca vou trabalhar nessa área. Foi quando eu comecei a pegar algumas coisas de marcenaria de novo. Sabe, fazer uns bicos assim, né? Mesmo não sendo muito fã da área. Tem né? restrições, né? Eu comecei a trabalhar e ajudou, sabe? Nesse período que eu estava parado, eu peguei bastante bico, sabe? Para sentar porta, sabe? Essas coisas em obras. Então eu pegava assim, foi me ajudando. Aí minha mãe, é iluminada por Deus, né? Amém, amém. Ela pegou e falou, André, viu, você vai desistir da área? Vai fazer concurso público. Como que ela chama? A dona Maria Magali. Obrigado, dona Maria. Magali. Ela falou assim, viu, vai fazer concurso. Aí ela ia falar, mas não é concurso, né? Paga pouco, ninguém valoriza. E outra, né? A gente ouvia falar, né, que concurso é tudo meio que arranjado, não vai ter jeito, né? Ela falou, não, mas vai. Aí ela começou, ela pegava tudo quando era jornal de concurso, Que legal. ela trazia para mim. Aí ela trouxe um da Prefeitura de Americana, que ia ter um concurso lá para técnico em contabilidade. Na época eu era técnico, ainda não era contador, né? Teve um em Saltinho. Prefeitura. Né? Prefeitura. Aí Americana e Saltinho Prefeitura. Eu prestei esses 2 concursos, tinha uma vaga. Eu não queria prestar os concursos porque eu não acreditava, né? Falei, não, o negócio aí é tudo carta marcada, só perda de tempo. Mas eu falei, tá bom, mãe, já que a senhora insiste... E para quem não conhece, é uma categoria injustiçada, né? Sim, quem não sabe o que nós fazemos... tem um termo que eu aprendi no serviço militar quando eu estava servindo com, na época, capitão Gomes, e ele dizia que serviço público é fazer das tripas coração. É só nós que estamos na lida, sentimos no couro, aliás, nós e as nossas famílias, né? Sim. Sabe o sacrifício, muitas vezes, que nós fazemos por você, por Piracicaba, que adoramos tanto, e infelizmente nem sempre é reconhecido. É reconhecido, né? Então, aí eu fiz esses concursos e acabei passando, né? E era uma vaga apenas, né? Os dois? Os 2. Ai, que legal. Passei. Como diz o tenente Ricardo Salles, um abraço, meu irmão. Você é o bichão mesmo. Não, aquela você época, já era, né? Você aquela já época Deus abençoou, amém, né? Amém. E daí eu falei, agora tranquilo, né? Aí Saltinho era mais perto, mas a Americana pagava melhor. Eu falei, eu vou para Americana, né? Então já tinha deixado tudo mais ou menos encaminhado. E minha mãe vem depois com um jornal de novo. André, olha, tem esse aqui, PASP. Eu falei, mas PASP? Que é isso? PASP? Que raios é isso? Que é isso? Nem ela sabia. Eu falei, eu não sei, parece que é coisa de previdência, mas tá aqui perto pelo menos, né? Porque você vai lá para Americana. Você nem chegou a assumir lá? Não, nem cheguei a assumir lá. Legal. Eu descartei Saltinho, né? E aí tava certo já que ia para Americana. Daí minha mãe veio com o jornalzinho de novo. Falou, André, vai lá, vai prestar o concurso. Fui, tinha uma vaga também, mas passei. Passei também. Olha só, tava abençoado, né? Amém. Aí, que bom para nós. Sim. Aí eu fiquei, aí minha mãe falou assim, ainda assim eu queria ir para Americana, sabe? Porque ali era a prefeitura, né? E na época o salário era até um pouco melhor, né? E PASP, quem é de fora não sabe o que não. é isso. Eu nem sabia o que era. Depois que, na verdade, eu fui entender mesmo depois que eu entrei lá dentro, sabe? Que eu comecei a trabalhar, que aí que eu fui entender o que era. Aí a mãe acabou pesando na decisão, né? Que ela falou, não, fica aqui, Piracicaba, tá perto. A diferença também de salário não é tão grande. Aqui era melhor. Oi? Aqui o salário era melhor? O salário, acho que de Americana ainda era melhor, mas era pouca coisa, né? Era pouca coisa. E aí acabou pesando, né? Mais a mãe, né? A gente é moleque, né? A gente queria sair pra fora, né? Voar, bater asa, tudo né? bem que era aí vizinho aí, né? Mas já era um sair do ninho, né? Sim. Mas acho que acabou sendo melhor até, né? Porque que bom pra todos ali nós. dentro de PASP eu consegui galgar, né? Comecei ali como técnico, depois cheguei à divisão, né?
departamento, até a presidência a gente acabou Então, eu ia falar conseguindo isso. chegar. Como que foi? Você foi o primeiro servidor do IPASP a ser presidente? Então, o Bertinho, né, que é um saudoso Bertinho, que é uma pessoa que eu estimo muito, né, que Deus o tem em bom lugar, né? Amém. Um segundo pai para mim, né? Ele foi presidente do IPASP, mas ele foi numa ocasião não assim por voto, né? Sim. Acho que houve um afastamento, né? Porque lá atrás o modelo de eleição era diferente, né? Os órgãos indicavam, né? Então, e o Bertinho chegou a presidir. Ele era servidor do IPASP, ele chegou a presidir. Mas nesses moldes, né? Mas ele foi assim, muito pouco tempo, né? Foi interino, ficou acho que um mês mais ou menos, alguma coisa assim, né? Alguns meses ele ficou lá na presidência. Mas nesse formato assim de eleição, de vir servidor, votar, eu fui o primeiro servidor. Legal, parabéns. Do Instituto. Parabéns. E a gente está sempre incentivando, né, que outros servidores ali do Instituto, né, porque ali a gente tem pessoas ali que têm conhecimento, Sim. né, que seria interessante que outros, né, servidores... Você foi servidor de que ano? Como assim? De tanto a tanto, do ano tal ao ano tal. Eu comecei, quando eu comecei... Não, desculpa, presidente, você foi presidente. A presidente foi 2011 e 2013. 2011 e 2011 e 2013. Eu lembro que foi o período de nascimento do Cine Guarda. Sim. E nós fazíamos lá muita parceria. Isso. As meninas lá do serviço social, da psicologia, estavam sempre ligando. E o Cine Guarda era lá na Santa Cruz, né? Nós tínhamos muita parceria lá com o IPASP. Sim. O IPASP, para quem não conhece, o IPASP é muito mais do que se imagina, né? Eu vou começar a entrevista, tivemos um bate-papo gostoso aqui, mas eu vou começar a entrevista pedindo a sua definição. Para quem não conhece, seja um servidor novo, seja um cidadão piracicabano que está nos acompanhando, como você define o IPASP? O IPASP hoje, né, ele é o regime próprio de previdência, né, social do município de Piracicaba, né? Para aqueles que estão nos assistindo, né, entender melhor, seria o equivalente ao INSS, né? Então, aqueles que são contratados, né, no regime seletista, os autônomos, né, profissionais liberais, eles têm a sua contribuição dirigida para o regime geral, que é o INSS. Então, o INSS todo mundo conhece, né? O IPASP, ele é o INSS do servidor público estatutário, né? Porque o município, ele por muito tempo, né, adotou um regime jurídico aí que não era único, né? Então a gente tinha o servidor seletista e o estatutário, né? O seletista contribuindo para o regime geral, que é o INSS, e o servidor estatutário, que é contribuindo para o IPASP, né? Então o IPASP, o que ele é? Ele é um regime próprio de previdência social, né? Do servidor público estatutário, né? Ele vai contribuir hoje, ele contribui para esse RPPS, né, que nós chamamos, né? E ele vai ter a sua aposentadoria e as pensões também, né? Por meio desse fundo, né? Que depois a gente pode explicar melhor como é que está estruturado isso daí. Maravilha. André, eu tenho 4 perguntas aqui, mas antes de chegar nela, eu quero fazer uma pergunta ainda sobre o IPASP. Sim. Hoje o IPASP tem quantos servidores? Fala um pouquinho da estrutura, Tá. das dimensões do organograma ali do IPASP. Nós estamos em 16 servidores, né? Temos a estrutura ali formada por um presidente, né? Temos que é eleito hoje por voto direto. Que é eleito por voto direto, né? Legal. Bem observado, né? Porque até então a gente tinha uma eleição, mas os 3 mais bem votados iam para o prefeito, né? A partir de uma lista tríplice. O Cacá foi o primeiro presidente. Foi o primeiro presidente por eleição. Né? Isso, por voto direto. Nem sei se é o termo correto. Voto direto, né? Voto direto. Os demais foram também por voto, né? Mas ainda tinha que passar pela aprovação do prefeito, né? A peneira ali. Isso, né? As últimas eleições... Ocorreu o caso do prefeito escolher o que menos teve voto dos 3? Já ocorreu. Desagradando
Normalmente aí o servidor fica meio chateado e isso até desmotivava até às vezes o servidor de votar, né? Que bom que mudou, né? Que bom que mudou, mas já... Você sabe, se me permite, eu sou servidor há 22 anos e eu votei 2 vezes apenas. Sim. Uma foi numa campanha ferrenha que teve da Guarda Civil, que ela fechou em nome de um candidato e daí foi todos os guardas lá eu votar. Eu me lembro dessa eleição. Foi muito... Nesse esse candidato ganhou. Ganhou bem ainda. A guarda foi em peso lá. E eu lembro que na época eu trabalhava na viatura e houve aquela campanha. Não, foi. Né, a gente chamou muita atenção esse ano aí. Porque ele superou também o número de votos, né? Pô, tantos votos. Sim, até então... Não tinha motivação para o servidor votar, né? Até então ele foi o presidente, até aquela época, o mais votado. Depois tivemos outras. Foi a única vez que a guarda fechou em torno mas fechou bonito mesmo. E a segunda vez que eu votei foi na última eleição, que eu tinha um compromisso com o Marcos Rodrigues Pavanelli, né? Sim. Inspetor da guarda, que pediu... Vem fazendo um bom trabalho lá no conselho. Vem fazendo um bom trabalho lá, o Marcos. Obrigado enquanto eleitor dele. Ele pediu o nosso apoio e aí eu fechei com ele e pedia para... Fiz a campanha, fomos lá votar nele. E foi no Kaká. Né? E eu lembro que a hora que eu saí... Olha como que é. Foi a segunda vez que eu votei em 22 anos. Porque o servidor é facultativo, o voto, então o servidor às vezes ele é desmotivado, às vezes até pela tríplice lista, né, tudo. E eu lembro que eu fui lá votar, tal, daí a pessoa foi RG, deu pus a mão na carteira, estava sem RG, só estava com a funcional. Mas o mesário lá pediu o documento, eu falei, não, tá certo, tal, funcional, né. Fui embora, daí o Pavá falou, votou? Eu falei, não votei porque estava sem RG, Pavanelli Rodrigues. Daí ele falou, você vai voltar? Eu falei, chefe, prometi, eu vou voltar. E fui em casa fui correndo buscar meu RG e voltei. Entrei na fila e tal, e a hora que eu saí de lá, eu fui cumprimentar ele e falei, chefe, compromisso feito, compromisso honrado, né? Tinha votado. E aí, passei por ele, estava o Kaká e fiz a mesma saudação para o Kaká. E o Kaká ficou assim, ele estava meio... Foi uma surpresa, para vocês. Eu vou falar enquanto servidor, foi uma surpresa esse resultado. Foi o que nós queríamos, mas o outro candidato estava com uma estrutura, um peso impressionante, né? Sim, e também uma pessoa muito respeitada também, o Carlinhos, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com ele, de conhecer o trabalho dele como conselheiro, também desempenhou muito bem, né? Como todo o conselho, né? Da qual ele fazia parte, né? Realmente surpreendeu, né? O Kaká também, a gente esperava que tivesse sim uma boa votação, mas esperava que fosse uma coisa mais acirrada, né? Sim. E no final das contas foi uma diferença. Você sabe que eu não conhecia o Carlinhos, né? Então já estava fechado com o Kaká nessa última eleição de agora. E daí eu fui perguntar para alguns amigos, principalmente do SEMAI, quem era o Carlinhos, porque muita gente falava bem. Eu falei, André, juro por Deus, eu não encontrei um servidor que desabonasse o Carlinhos em algum ponto. E aí eu fiquei preocupado, falei, putz, o cara é bom, que bom, né? O cara é íntegro, o cara é sério. Sim. E daí eu fiquei preocupado, assim, porque eu tinha fechado com o Kaká. E automaticamente, quando você fecha com um candidato, você trabalha para que o seu candidato ganhe. Exatamente. Né? Exatamente. Eu até faço uma avaliação. Não sei, me desculpa se eu estiver sendo ingênuo, falou que a última eleição do IPASP, e o último processo eleitoral interno nosso do IPASP, demonstrou um amadurecimento muito grande, porque foram pessoas de peso, pessoas de qualidade, né? Não tinha nenhum... Até por conta também das exigências, né? Agora de formação superior, então acabou dando fazendo uma restrição ali, né? Não que nós tivemos, né, conselheiros, né? Que até não tinham, às vezes, uma formação, um nível superior, mas que desempenharam, né, um grande trabalho. Mas agora era uma outra realidade. Hoje o negócio está muito técnico, você tem que ter um certo grau de conhecimento ali, uma formação. Eu acho que é tudo que está sendo feito, né, em termos de... o IPASP, na verdade, a gente acata, né, o negócio vem lá de cima, né, as normas federais, né, e tem tudo sido com o intuito de melhorar a qualidade da gestão, né? Então as normativas
foram estabelecidas lá pelo Ministério da Previdência e a gente está fazendo as adequações, né? Então, o formato da eleição mesmo, você vê até com o Conselho Deliberativo e Fiscal, que a gente não tinha o Conselho Fiscal. Então, tudo isso visa o quê? Melhorar a governança, né? Sem dúvida, a gente precisa melhorar a questão da governança, e aí a gente mexe com questão de transparência, controles, né? Melhoria na eficiência dos controles internos, né? Então, tem sido assim, bastante produtivo, né? Essas mudanças que estão acontecendo, exatamente para blindar, né? O Instituto, os recursos do Instituto, né? Que tem que estar muito bem blindados e administrados, né? Porque a gente tem meta para cumprir, uma série de coisas, né? Porque senão você não consegue capitalizar, né? Esse fundo. Correto. E hoje ele passa por um clima muito sisudo ali, Receita Federal, Polícia Federal, né? Sim. Nós tivemos uma situação, né, muito ruim, né? Por conta dessa investigação que teve junto à Polícia Federal, né? Que na verdade pegou todos os municípios, né? Não foi só Piracicaba, estavam havendo muita fraude, né? Com questão de consultorias, né? As empresas de consultoria muitas vezes acabavam levando um por fora, né? E acabavam fazendo indicações, muitas vezes de fundos, né? Que iam dar problema lá na frente, né? Sim. E nós também tínhamos, né, consultorias, temos até hoje, né? Temos até hoje a consultoria, mas eu sempre falo que o ideal é a gente ter um pessoal internamente capacitado para que a gente dependa cada vez menos de consultoria. É a realidade do IPASP hoje, né? Eu vi na reunião no Centro Cívico, nessa última reunião que nós tivemos, que o próprio palestrante lá, ele falava sabendo que ele não estava falando para qualquer um, que tinha um pessoal por trás ali, Sim. que tinha conhecimento de causa, ou seja, ele não poderia propagar o canto de sereias, né? Eu percebi que ele se policiou bastante. Sim, então a gente tem essa preocupação, né? Eu enquanto presidente, né, eu tive essa preocupação a minha ideia era o quê? Vamos colocar uma consultoria, porque você mexer com o mercado, né, mercado financeiro, é um negócio muito complexo. E o Instituto, na época, eu peguei bem o início dessa fase, né? O Maestro foi o presidente que implantou, né? E eu fui o que praticamente pegou a maior parte ali para tocar o negócio, né? E na época, o que acontece? Era uma coisa muito nova e o Instituto não estava muito preparado para entrar no mercado financeiro. Então, o que a gente teve que fazer? Vamos trazer uma consultoria, né? E a minha ideia era o quê? Que os funcionários acompanhassem essa consultoria com o intuito que deles se especializarem, amanhã a gente rompe com eles e fica vocês, né? Se qualifica. Mas a gente ainda faz uso da consultoria, porque é um negócio muito complexo, né? E é sempre bom você ter essas consultorias para ter uma segunda, uma terceira opinião, tá? Para dar um suporte. Mas o ideal é que quem tenha realmente o domínio do conhecimento esteja ali dentro do IPASP. Sem né? dúvida. Até para questionar qualquer... Isso, né? e isso já tem sido feito, algumas melhorias, né? Hoje nós temos um economista, né? Nós não tínhamos um economista na época, a Graziella. Ô, Graziella, nossa economista. Que bom, obrigado pelo que tem feito por nós. Começou com o Fernando, que desenvolvia um excelente trabalho, infelizmente veio a óbito, né? Mas um profissional exemplar, a gente tem que deixar que foi o nosso primeiro economista. Registro. Nosso primeiro economista foi ele, né? E infelizmente ele acabou tendo um problema de saúde e acabou nos deixando, né? Mas hoje estamos com a Grazi lá, que também vem desempenhando um bom trabalho. Leve os nossos agradecimentos a ela, sim, pelo que tem feito por nós. Estarei transmitindo, sim. Obrigado. Sim. André, tem 4 perguntas aqui. Vamos lá. Que nós estamos passando para todos os nossos convidados aqui, que vêm aqui, do Sérgio ao Cacá. Dos que aceitarem vir, é claro, né? Uhum. Tem alguns que estão fazendo algumas resistência em não vir aqui bater esse papo gostoso. Obrigado mais uma vez. Obrigado por vir aqui na hora do almoço. Sacrificou o seu almoço para vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história e responder essas 4 perguntas que vai ser base para um documentário sobre o IPASP. Né? Ok, vamos lá. Sobre essa transformação do IPASP.
Claro que o IPASP tem muito mais anos do que nós estamos abordando, né? Mas da gestão do Sérgio para cá, que foi aonde ele assume a aposentadoria e não apenas as pensões. Então, a primeira pergunta elaborada pela nossa equipe de consultores é a seguinte: com a implantação do RPPS, qual a sua análise em relação ao IPASP? Passar a pagar as aposentadorias dos servidores que se encontravam nessa situação antes da promulgação da Lei Complementar 219 de 2009, sem o aporte financeiro da administração municipal. Sim. A partir de 2008, 2008 é que foi editada a 219, que instituiu. Na verdade, o RPPS ele é instituído de forma legal, no Instituto em 2008, com a vigência a partir de 2009, contando um pouco da história, dessa implantação, o IPASP até então, até 2008, nós fazíamos o pagamento das pensões, tá? Então nós pagávamos apenas as pensões, não pagávamos as aposentadorias, As aposentadorias elas ficavam a cargo de cada entidade. Então, por exemplo, a prefeitura ela pagava os seus aposentados, o SEMAI pagava os seus e a Câmara pagava os seus e o IPASP também arcava com a sua folha de aposentados. E o Instituto ele é um órgão de pensão, tá? Ele é um fundo de pensão, pagava pensões, As contribuições, que vertiam para o Instituto eram para o pagamento de pensões, tá? Então não havia uma capitalização desses recursos, tá? Nem por parte do IPASP, nem por parte da Prefeitura, nem o SEMAI, nem a Câmara. Por quê? O SEMAI, a Câmara e a Prefeitura, eles pagavam isso como folha de pagamento. Então, só que o conceito de previdência, ele é um conceito que você tem que ter uma visão de longo prazo, você tem que ter uma capitalização, E até então, o nosso modelo previdenciário do município era de um fundo de pensão e os aposentados eram tratados na folha de pagamento, tá? E com a instituição do RPPS, a gente muda completamente esse quadro, Porque a gente passa a ter que assumir as aposentadorias. Esse foi o grande desafio, assumir as aposentadorias, sem você ter um fundo capitalizado, porque da forma como vinham sendo pagos, por exemplo, o IPASP pagava o pensionista e a prefeitura e os demais órgãos pagavam as aposentadorias, então você não constituiu um fundo para o pagamento dessas aposentadorias. Então esse foi o grande desafio. Nós vamos trazer, por exemplo, essa massa de aposentados, dos órgãos que pertencem ao ente, o ente, o caso, quando eu falar ente aqui, entenda-se Prefeitura, SEMAI, Câmara, todos os órgãos e o próprio IPASP que pertence ao município. Então, como a gente ia trazer essas contribuições, esses benefícios de aposentadoria e pensão para o IPASP, esse foi o grande desafio. E na época a gente chegou a fazer um estudo, juntamente com a prefeitura, e que apontava praticamente, porque o que acontece? Como não foi feita essa capitalização no passado, era tudo na base do regime de caixa, você não constituiu um fundo. E a ideia de previdência é você capitalizar. Só que para a gente fazer um fundo capitalizado, imagine, você teve todo esse tempo passado que não veio contribuições, que a gente não capitalizou, a gente se pagava, mas não foi feito, não com a ideia de fazer um fundo capitalizado. Então, para a gente pagar essas aposentadorias e capitalizar esse período que não houve a contribuição, para fins de você constituir um fundo, as contribuições eram só para pagar a despesa do mês. Então você recebia e pagava, não tinha sobra. Então o que acontece? Foi feita uma avaliação que na verdade dava um valor dava na época mais ou menos quase um orçamento do município. Tipo, a prefeitura, o município ia ter que parar um ano, fecha tudo, vamos colocar todo o recurso no IPASP e aí a gente vai conseguir capitalizar todos os funcionários. Bom, quando foi apresentado esse resultado,
o prefeito falou, não tem condições disso, nós não podemos parar o município, né? Então, quais foram as outras alternativas, né? Você poderia levantar o valor do déficit atuarial, né? E você poderia financiar, né? Fazer a amortização desse déficit em 35 anos. Essa era uma alternativa. E a outra alternativa seria você amortizar o déficit por meio da segregação de massa. Essa é a próxima pergunta. Isso, que foi justamente a opção, né, do município, né? É uma opção que num primeiro momento ela acabava sendo vantajosa, porque como nós não tínhamos ainda um quadro muito agressivo de benefícios, né? Naquele momento, né? Próxima já vai... Vamos lá. Com a segregação de massa e sem plano de pagamento das contribuições patronais dos servidores aposentados antes de 2009, e que colocariam o Instituto em situação deficitária, você acredita que foi a melhor escolha fazer essa absorção por parte do IPASP? Olha, eu acredito que sim. Talvez o que poderia ter sido melhor, a gente ter um tempo maior de estudo, uma discussão mais ampla junto aos servidores, né? Porque eu acho que não ia ter outro caminho, tá? O caminho ia ser esse mesmo, né? Mas talvez a gente ter discutido um pouco mais, ter estudado algumas outras alternativas, até dentro da segregação de massa, ou ver se essa amortização em 35 anos, como ficaria, né? Mas assim, no final das contas, né? Acho que acabou sendo uma alternativa até que boa, né? Só que tipo assim, tá explicando até para o pessoal entender um pouco o que é a segregação de massa, né? Como você tinha um déficit atuarial, como eu disse, que do tamanho do orçamento do município na época, né? E a gente não tinha como colocar aquele valor ali, a prefeitura não tinha como fazer o depósito. O que foi feito? Foi feita uma divisão de massas. Então, nós vamos trabalhar com servidores admitidos, né, até 2003. Esses daí não vai ter como capitalizar. Muito tempo, as contribuições, ausência de contribuição patronal, contribuição não definidas com bases em cálculo atuarial. Então, não tem como você capitalizar de 2003, né, para trás, a gente não tinha como. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos capitalizar de 2004 para frente. Foi criado um plano previdenciário. Então, nós temos o plano financeiro e o plano previdenciário, né? O plano financeiro é o fundo de repasse, que são os servidores que... Idealizada, né? Ideal, né? Onde você capitaliza, o funcionário ele vai fazer a sua poupança, né? E no futuro, quem vai pagar a sua aposentadoria é essa poupança. Você não vai demandar de recursos adicionais da prefeitura, né? Porque o que estrangula a prefeitura hoje? É o fundo de repasse. Porque esse fundo não está sendo capitalizado, não tem condições de ser capitalizado, né? É aquele fundo que o déficit atuarial está dentro desse fundo. Inclusive, essa é a terceira pergunta. Sim. Relacionado a isso. Quanto ao artigo da Lei Complementar em que trata a falta de recursos do IPASP como déficit financeiro, o que só em caso de real déficit os entes deveriam repassar recursos, e de que forma isso contribui para a saúde financeira do fundo de repasse? Sim. Então, o fundo de repasse, ele é um problema muito sério para o município, tá? Por quê? Vamos entender como é que funciona o mecanismo. Tem muita gente ainda que não entende, então é bom você compreender. Então, nós temos um fundo de repasse, vamos lá de novo, né, que são os servidores admitidos até 2003. E o fundo de reserva de 2004 em diante, tá? Está sendo capitalizado, cada um fazendo a sua poupança, tudo bonitinho. O fundo de repasse, o que acontece? Esse fundo é fechado. Então, as novas contratações não entram para esse fundo. Elas vão todas para o fundo de reserva. O que está acontecendo? E isso é fruto do modelo previdenciário, né, que foi implantado no município. O que está acontecendo? Com o passar dos anos, Delima, como não entra mais gente dentro desse fundo de repasse, com o passar dos anos, na medida em que vai tendo concessão de aposentadoria, eu vou perdendo receita. Porque aquele servidor ele deixa de contribuir, né?
A maioria deixa de contribuir, porque aqueles que ganham até acima do teto da Previdência contribuem com a diferença, né, entre o valor que ele recebe e o valor do teto. Mas nós temos uma grande minoria de servidores que ganham acima do teto, então tem poucos aposentados que continuam a contribuir. Então, o que acontece? Como não entra mais gente no fundo, cada mês que você tem uma concessão, você perde receita e ganha despesa. Vai chegar um momento que nós não vamos ter receita mais nesse fundo. E a prefeitura vai ter que financiar, juntamente com os demais órgãos do ente, 100% desse fundo. Mas isso é fruto do modelo, né, que foi implantado. A partir de um determinado momento, né, Lima, aí, né, os aposentados, né, vindo a falecer, né, as pensões, né, esse fundo ele vai ser extinto. E aí, né, vamos ter o melhor dos mundos, né, que é só aquele fundo de reserva, que é o fundo do município. Ele é seguro? Aos servidores estatutários que entraram até 2003, você acredita que eles podem ficar despreocupados? Olha, depende muito da situação do município, porque ele é um fundo, como a gente diz, o outro fundo, o capitalizado, o servidor está fazendo a sua poupança. Então, é uma coisa. Esse fundo ele depende muito de repasses da prefeitura, do SEMAI, da Câmara. Então, enquanto o município tiver condições de arcar com isso, e é a responsabilidade do município, né? Esses déficits ele tem que cumprir. Mas a gente sabe também que se a prefeitura tem um problema na sua arrecadação, isso pode trazer algum tipo de dificuldade na hora dos repasses. E se os repasses não vierem, a gente não tem como fazer o pagamento. Tá? A gente vai ter como pagar os benefícios do outro fundo, olha a situação, né? Do fundo de reserva, porque tem a poupança ali, né? E às vezes é uma outra coisa que tem que ficar claro, porque às vezes a gente vê, mas o IPASP tem 160 milhões no caixa, o IPASP tem 200 milhões no caixa. Na verdade, esse dinheiro, gente, que está ali é do fundo, a maior parte é do fundo capitalizado. Você tem que ter mesmo esse valor. Por quê? Hoje a gente tem pouco benefício no fundo de reserva. Amanhã, quando tiver as aposentadorias, da onde eu vou tirar? Eu não vou tirar da prefeitura, eu vou tirar do fundo capitalizado. Então, quando você escuta que tem 160, 200 milhões, tem que ter mesmo, porque senão ele não vai conseguir financiar. Agora, o fundo de repasse, ele já não tem essa quantidade de recursos. Se o município não quebrar, quem está no fundo de repasse está mais seguro do que o fundo de reserva. Se o município não quebrar, né? Se o município não quebrar, eu entendo que os dois vão bem, tá? Só que se o município quebrar, o que está no fundo de reserva vai receber sua aposentadoria, porque está lá o dinheirinho capitalizado, e o que está no fundo de repasse não vai receber. Até então, nós nunca tivemos problema, tá? Você vê que nunca tivemos atraso de pagamentos com a aposentadoria. Tem uma previsão para quando esse fundo de repasse acaba? Eu tenho esse 2095 mais ou menos. Estou tranquilo. 2095. André, a nossa última pergunta que está sendo dirigida a todos os ex-presidentes e o atual presidente é: em sua opinião, seria viável o município criar uma lei municipal reconhecendo a dívida com a previdência do RPPS e assim criar um plano de pagamento mensal, acabando com a visão deficitária e passando a entender que o IPASP tem um passivo previdenciário a ser recebido mensalmente e não um déficit orçamentário anual? Tá. Bom, agora eu vou ter que dar uma explicação técnica a respeito desse assunto, certo? O que acontece, na verdade, é que nós temos sim um déficit, tá? Nós temos um déficit atuarial, tá? E esse déficit atuarial, ele é transformado mensalmente, anualmente em déficit financeiro, né? Que é por isso que a prefeitura tem que repassar os recursos para o IPASP. Então, se a gente não tivesse déficit, a prefeitura não precisaria fazer o repasse. Então, tem que ficar claro. Nós temos sim um déficit. Existe um déficit, que é um déficit atuarial, tá? Inclusive, o que acontece? A segregação de massa, ela é uma alternativa para você exatamente resolver esse problema do déficit. Como a prefeitura ela não tem como depositar o valor do déficit, então o que você faz? Você fez a segregação de massa e ela vai ter que morrer com esse passivo, não é? Atuarial, tá?
Então, o que precisa entender? Que se você recebe repasses da prefeitura, é porque você tem um déficit. Agora, existe também um passivo atuarial. Não é? Existe também um passivo atuarial. O passivo é muito maior do que o déficit, né? Porque o déficit é o confronto entre aquilo que você recebe e o passivo. Então, essa forma que está sendo implantada hoje no município, né, da segregação de massa, é uma forma de você amortizar esse passivo. Haveriam outras formas? Haveriam outras formas. Você poderia ter implantado um plano de amortização, aí levantaria sim esse valor do passivo, partiria aí para essa... lei complementar. Isso, né, levantaria-se o valor do passivo e você faria uma amortização em 35 anos, né? Não é nem do passivo, é do déficit, né? Você vai levantar o passivo, né? Vai levantar quanto de contribuições a gente tem para receber, aí você apura, tendo o passivo em mãos e a arrecadação, você apura o passivo. E aí você poderia fazer um plano de amortização em 35 anos. Mas o município, ele adotou o modelo da segregação de massa para fazer a amortização desse déficit. É um assunto assim bem complexo, muito técnico, né? Mas que eu tenho assim bastante propriedade para falar a respeito, porque eu trabalho, milito nessa área já há algum tempo, tenho trabalhado assim bastante próximo com atuários, né? E isso renderia até uma outra apresentação técnica, né? Para estar fazendo assim um esclarecimento, me coloco até à disposição aqui para estar vindo aqui no sindicato para fazer uma apresentação, para que isso... Existe uma dúvida, né? O IPASP tem déficit, o IPASP não tem déficit. Existe sim um déficit atuarial. Porque se não houvesse o déficit, não haveria necessidade do repasse. Sim. André, então, feita, promessa a ser cobrada. Sim. Fica aí o convite para uma nova visita para tratar especificamente sobre esse assunto, né? Eu queria aproveitar e fazer a última pergunta para encerrar. Não faz parte do hall de perguntas que os nossos colaboradores pediram para fazer aos presidentes, mas eu acabei fazendo. Na sua opinião, como servidor, na sua opinião, como profissional de ciências contábeis, é esse o termo, né? Isso. O que você acredita que levou a prefeitura, ou por que a prefeitura fez o que, no meu juízo de valores, esse Frankenstein de contratação, de hora contratar por um regime, hora para o outro? Onde está o pulo do gato? Por que uma vela para Deus e uma vela para o diabo? Olha, sinceramente, eu não sei dizer qual era o critério, né? Assim, a gente chegou a fazer alguns estudos, né, que demonstravam que o regime estatutário ele era mais vantajoso, né, até mais econômico para o município, tá? Mas a prefeitura ela também tinha algumas alegações, né, principalmente no que diz respeito à aposentadoria de professores, né? Existe uma categoria de profissionais que se aposenta mais cedo, no caso da educação, e isso acabava onerando o regime próprio muito rápido, né? Sem muitas vezes você ter tendo o problema que nós não tivemos condições de capitalizar, né? Fazer uma capitalização, então ficava um pouco pesado. Essas são algumas alegações, né, que eu ouvi por parte de alguns técnicos da prefeitura, né, que essas categorias, né, que se aposentam mais cedo, né, que tem esse benefício de se aposentar mais cedo, eles iriam onerar muito o Instituto. Então, o que eles faziam? Aquelas categorias que ia ser possível você fazer uma capitalização, que ia ter mais tempo, então eles contratavam no regime estatutário. E aqueles que iam onerar mais rápido, ia para o regime sedetista, né? Eu ouvi algumas alegações desse tipo. Acho até que faz sentido. Mas, por outro lado, né, você tinha a exigência de ter um regime jurídico único no município, né? E hoje a gente vê até que acaba até hoje, no atual momento, né, onde a gente está discutindo mudança de
da Previdência, vai para alíquota única, vai para alíquota progressiva, né? Talvez se a gente tivesse já lá atrás consertado essa questão do regime jurídico único, a gente ficaria mais fácil até, né? Sim. De você hoje trabalhar, né? A questão da isonomia, né? Então, mas eles tinham as suas alegações, tinham os seus estudos técnicos, né? O IPASP sempre teve a visão de que os presidentes, né, que passaram pelo IPASP, de que o ideal era você ter o regime estatutário. A gente até entendia que seria até mais econômico para o município, mas o município também tem os seus estudos, né, que eles alegam que tem como comprovar que essa tese deles aí estava correta, né? Porém, você acaba também não fortalecendo, né, o regime próprio, né? Você tendo dois regimes, né? Sim. Só que isso agora está sendo corrigido, né? A administração ela está contratando já apenas, né, o estatutário. Inclusive servidores da educação hoje. Da educação agora está sendo aplicado realmente. É complicado essa alegação do município. Veja só a guarda. Em 1996, 95% da guarda migrou para o estatutário. Concurso interno, né, estatuto, plano de carreira, migrou. Daí, por volta de 2010, surgiu a possibilidade da aposentadoria especial. Então, aquela secretaria que foi a primeira a migrar, na sua grande maioria, a aderir ao regime, aos 35 anos de contribuição, se viu à luz de a possibilidade de uma aposentadoria especial, ou seja, então eles iriam contribuir menos na questão de tempo. Sim. A roda gira, né? Quem está em cima hoje vai para baixo amanhã, quem está no lado direito vai para o lado esquerdo. Sim. Então é complicada até essa alegação da prefeitura, né? Que bom que hoje é o regime único e fortalece inclusive o IPASP, né? Sim, agora a tendência é fortalecer muito, principalmente o fundo capitalizado, né? Que você passa a ter mais entradas ali, você tem uma capitalização melhor, né? Então, principalmente o fundo de reserva, ele vai se fortalecer ainda mais, né? O que é bom para a administração, que no futuro ela não vai ter que ter dois fundos de repasse, né? Porque já é difícil você arcar com um, né? Imagina ela tendo que arcar com dois fundos, né? Onde ela tem que pôr o recurso. Então, eu acredito que a decisão agora de optar aí pelo regime estatutário, o regime jurídico único estatutário, foi bem acertado, inclusive porque era uma das defesas, né, do Instituto ao longo dos anos, aí, por todos os presidentes que passaram, né? Então eu acho que a prefeitura acertou nesse ponto. Maravilha. André, obrigado por sacrificar sua hora de almoço para estar aqui com a gente, né? Sim. Em Piracicaba, eu conversei com o servidor André, ex-presidente do IPASP. Obrigado, André. Eu agradeço e me coloco à disposição, né, de todos os servidores, sindicatos, né? E estou lá no IPASP, qualquer coisa estamos à disposição. Forte abraço a todos.